O dosha vata, o dosha vata e as suas funções em todos nós, seguindo com a leitura do livro Uma Visão Ayurvédica da Mente, do Dr. David Frawley. Ele vai falar de vata, que ele denomina o ar. O humor biológico relacionado com o ar é chamado de vata, que significa literalmente o que sopra, com referência ao vento. Ele apresenta um aspecto secundário do éter como o campo em que se move. Os interstícios da cabeça, das juntas, que seriam as nossas articulações, e dos ossos, servem para seu container. Ou seja, o dosha vata fica armazenado, especialmente na cabeça, onde a gente tem bastante espaço e ele rege o nosso sistema nervoso central, e nas nossas articulações, pequenas e grandes articulações do nosso corpo. Vata rege o movimento e é responsável pela descarga de todos os impulsos, voluntários e involuntários. O Dr. Ruguet sempre diz que Vata é o grande maestro do corpo, Então, o que vai reger o funcionamento, os timings, Eu gosto muito dessa palavra do inglês, o tempo certo, o ritmo adequado, os horários de dormir, os horários de sentir fome, Quando as nossas válvulas funcionam, os pequenos movimentos, como piscar os olhos, a articulação da fala, tudo que é movimento no nosso corpo e, de uma certa forma, também a função dos nossos neurotransmissores que transmite essa informação dentro de um campo. Então, o corpo ele é um campo que poderia, entre aspas, ser considerado fechado, embora ele se relacione com o meio externo, Ele tem um funcionamento próprio. Dentro desse campo, desse local que é o nosso corpo, é o dosha vata. Então, ele vai estar armazenado nesses lugares. E aí que algumas vezes ele se acumula e pelo seu acúmulo, em alguns lugares, a gente consegue, então, diagnosticar e perceber, quando esse dosha oscila, quando ele está em excesso ou quando ele está em falta. O dosha vata, trabalha principalmente através do cérebro e do sistema nervoso. No sistema digestivo, ele se relaciona com o baixo abdômen, particularmente com o intestino grosso, onde o gás, o ar, se acumula. A relação mente-intestino, que já é conhecida para nós hoje, ela vem para o Ayurveda dessa relação de vata com a mente e o intestino grosso. E é importante entender que essa produção de gases é um vata desequilibrado e que o contrário disso é a produção de prana, vitalidade. Então, quando eu tenho gases, naturalmente estou desvitalizado. Os sentidos do tato e da audição, que correspondem aos elementos do ar e do éter, fazem parte dele. Então, o excesso de estímulo sensorial, por tato e audição, excesso de barulho, vai agravar o dosha vata. E, ao mesmo tempo, uma música tranquila, adequada, diminuir, o excesso de estímulo, ou trazer uma sensação tátil, gostosa, harmoniosa, como uma cobertinha macia, uma cama macia, vão pacificar a vata. Vata é a força que guia os outros humores, porque a própria vida deriva do ar. Vata leva em conta agilidade, adaptação, facilidade na ação. Seu poder nos anima e nos dá a sensação de vitalidade e entusiasmo. Então, em todos nós, esse entusiasmo, adaptabilidade, conseguir lidar com o que vem de emoção, conseguir lidar com o que vem de informação, tudo isso é regido pelo dosha vata. A nossa capacidade, então, a nossa resiliência, de receber os estímulos externos e absorver isso no campo interno, ela tem relação também com esse dosha vata. E ele guia os demais humores. Então, ele é o primeiro dosha que a gente vai procurar regular, porque ele acaba tirando todos os outros do lugar. Então, dentro de uma visão terapêutica, se eu tenho vários doshas fora do lugar, sempre eu vou começar colocando vata no lugar, porque ele tende a equilibrar os demais como esse maestro, como esse grande regente. Vata regula a sensibilidade fundamental e a mobilidade do campo mental. Percebam que mobilidade é o contrário de rigidez, É importante perceber essa adaptabilidade no campo das ideias. Ele energiza todas as funções mentais, desde os sentidos até o subconsciente, ou seja, ligado também aos nossos sonhos.
Permite-nos reagir mentalmente a impulsos externos e internos. O medo e a angústia são seus principais desequilíbrios emocionais, que ocorrem quando sentimos que nossa energia vital, de alguma forma, está ameaçada ou comprometida. Isso é importantíssimo nos dias atuais, porque nós estamos sendo bombardeados com notícias, né, que nos trazem medo e insegurança. O nosso dosha vata, ele tem sido agravado não só pelo excesso de movimento, né, pelo excesso da vida moderna, corrida, o excesso de estímulo que a gente vê nos aplicativos, nas redes sociais e até no excesso de conversas, porque a gente tem muitas conversas atualmente. E esse medo vai aumentar o vata. E aí ele vai nos tirar a capacidade de adaptação, de reação, de percepção, né? Então percebam como o mundo como um sistema de poder, né? Ele tem estruturas que nos desestruturam e o quanto a gente precisa se cuidar e reagir a isso, né? Porque uma vez que a gente perde a mobilidade, a capacidade de adaptação, nós ficamos presos, nós ficamos reféns, nós ficamos engaiolados pelo próprio medo. E aí eu quero trazer mais um pouco do livro Ayurveda e a Terapia Marma, né, Dr. Avinash Lilly, Dr. David Frowley também e Dr. Subhash Ranade, que vai falar do dosha vata como princípio do movimento e propulsão. Ele usa algumas palavras diferentes aqui muito interessantes. O vata representa tudo aquilo que move ou transporta coisas. Então, o transporte dos nutrientes para os nossos tecidos, por exemplo, importantíssimo, né, na vitalidade e no rejuvenescimento. Aí ele repete alguma coisa aqui que o dosha é formado e diz que suas condições, né, de repouso ele está no éter e de movimento ele está no ar. É um detalhamento interessante também em relação aos elementos. Vata é responsável por todas as percepções, maiores e menores, movimentos perceptíveis e imperceptíveis no corpo. É a força principal que rege o transporte de fluidos, descarga de secreções e eliminação de materiais residuais. Seus distúrbios físicos principais são a depressão dos tecidos, fraqueza, desidratação, perturbações da mente e do sistema nervoso. O desequilíbrio de vata, ele é, em suma, para o Ayurveda, o próprio rejuvenescimento, tá? Desculpe, o contrário do rejuvenescimento, né? O próprio envelhecimento. Para a visão do yoga e do Ayurveda, quando a gente envelhece, a gente seca. E a falta de elasticidade faz com que o corpo se curve, né? É interessante porque a gente tem uma figura de linguagem para envelhecimento que a gente fala de uma uva passa, né? A gente tem exatamente a noção de que envelhecer é secar. E a gente expressa isso em algumas palavras simples. O Ayurveda, então, ele vem trazer luz a um conhecimento que é nosso, a uma percepção da vida que nós já temos. Mas o Ayurveda vem trazer palavras muito pontuais, né? Eu acho que é isso. E nessas palavras pontuais eu queria destacar aqui, vata é responsável pelas nossas percepções maiores e menores. Então fica uma pergunta também de análise, né? Como eu estou percebendo as coisas? Tá? Isso fala muito mais do nosso momento de se esse vata está equilibrado ou não, do que a gente preencher questionários. Controla a mente e os sentidos, a gente já tinha lido no outro livro, né? Mas ele dá um detalhe interessante aqui, porque ele diz assim: controla a mente e os sentidos que operam por meio de sua força bioelétrica. Força bioelétrica, né? Quando a gente vai estudar a física e a bioquímica do corpo, a gente vai perceber que as interações químicas, né, elas vêm de elementos, de substâncias que estão nas plantas, que estão nos alimentos, que é o que a gente mais fala de Ayurveda, mas elas formam, né? Elas vão formando uma parte que vai para o estudo da física. Elas são íons, elas vão trocando elétrons, essas substâncias vão se transformando dentro da química e elas entram numa interação que é estudo da física também. Os nossos neurotransmissores vão trazer comunicação e os nossos neurônios se comunicam
por pequenos impulsos elétricos. Mas para que isso aconteça tem que ter um meio, tem que ter um campo, né? Vejam como todas as palavras relacionadas à nossa biologia, à nossa fisiologia, elas podem ser vistas dessa perspectiva do campo e do movimento. E aí ele vai concluir a frase, garantindo seu funcionamento rápido e equilibrado. Proporciona agilidade, adaptabilidade, habilidades de boa comunicação para a mente. Emocionalmente, os distúrbios são medo e ansiedade, a gente já tinha lido, né? E aí vai falar daquilo que é o nosso objetivo de estudo final. A força dominante ou sutil de Vata é o prana, ou a força da vida. A energia vital básica por trás de tudo aquilo que fazemos. O prana é responsável por nosso equilíbrio orgânico, secreções hormonais, crescimento, cura, criatividade e rejuvenescimento. Então, quando o dosha vata está equilibrado em nós, independente da nossa constituição individual, e esse é o nosso grande objetivo, ele sublima nessa força sutil que é o prana, e a partir do dosha vata equilibrado, né, nós vamos alcançar, eu vou repetir aqui, o equilíbrio orgânico. Então, é o equilíbrio de todo o corpo. As secreções hormonais adequadas, né? Crescimento, a cura, criatividade e rejuvenescimento. É a força dominante em todos os nossos estados e condições do corpo e mente. Então, o equilíbrio, a homeostase, né, o funcionamento geral de todo o nosso sistema está ligado ao dosha vata e a sua função sublime, né? Então, é mais do que ter o dosha vata equilibrado. É ter essa harmonia do conjunto que a gente chama de prana, e claro, essa energia, né, esse prana, esse corpo equilibrado, ele vai criar um canal de conexão com o prana cósmico, com o prana sutil, que vem do universo e que está ao nosso redor. Então, o nosso chakra da coroa, o topo da cabeça, a gente absorve esse prana cósmico e quando ele encontra um sistema harmonioso, ele vai se distribuir harmoniosamente, né? Imaginem que a gente estivesse recebendo, por exemplo, um jato d'água embaixo de uma cachoeira, né? Essa água vai se distribuir por todo o meu corpo. O prana é uma energia que ele fica entre o luminoso e o líquido, ele não tem nenhum desses dois estados. A gente tem melhor a percepção dele na respiração e no ar, mas na verdade é como se entrando em contato com o nosso corpo, ele se distribuísse de uma forma quase líquida. Se vocês conseguirem imaginar a luz se tornando líquida, eu acho que se aproxima bastante dessa sensação do prana cósmico. Então, a nossa vitalidade, ela tá ligada a tudo ao nosso redor, porque nós estamos ligados ao nosso redor. Mas quando ela encontra em nós, né, um receptáculo equilibrado, essa circulação equilibrada, a energia entra, ela circula e se distribui. Se essa energia entra e eu estou desconfigurada, né, ou com as minhas articulações bloqueadas, ou com canais que não deixam ela fluir, ela não vai vir adequadamente. Um bom exemplo é a água que vem da rua, né? Que nos abastece, ela vem com grande força e potência, mas se ela encontra um cano entupido ou um encanamento deficiente, inadequado, eu não vou conseguir, né, ter a mesma qualidade de água disponível dentro da minha casa com a qual ela chega na entrada da rua. Então, embora o dosha vata esteja mais relacionado ao ar, a circulação, né, ela é mais visível quando a gente pensa nos sistemas de água. E é por isso que a gente trabalha, né, dentro do Ayurveda com o yoga, que vai liberar. Então, o que um movimento, uma postura de yoga faz? Ela movimenta todo o nosso corpo, todas as nossas articulações, e daí ela vai fazer com que isso tudo flua, né? Se eu tenho movimento, tudo isso acontece no meu corpo. Então, dessa forma, como eu iniciei, né, essa aula dizendo, esse bloco de aulas dizendo, tudo isso está intimamente ligado. Yoga e Ayurveda estão intimamente ligados. Nós vamos seguir falando do dosha Pitta e do dosha Kapha nos próximos 2 vídeos.